Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou a psicóloga Riviane e este é o canal da Psicoeducação. Sempre trago para vocês orientações, informações sobre a psicologia, as constelações familiares e os círculos de mulheres. Hoje quero utilizar esse livro do Jung, Memórias, Sonhos e Reflexões, para nós podermos refletir um pouco sobre o nosso chamado interior. O Jung teve um sonho onde ele relata alguns episódios que depois ele vai tecendo uma grande reflexão a respeito do chamado interno. E basicamente ele traz que o chamado é algo maior do que a nossa vontade, né? Lembra que eu falei em vídeos anteriores sobre a força do self, que ele é maior do que o ego? A vontade pertence ao reino do ego, ao reino do secretário, mas não é ruim que ela exista, ela deve existir. Inclusive existem filosofias que defendem que nós não devemos ter ego, mas o ego, ele é o secretário da nossa psique. Sem o ego, a gente não consegue ordem. Sem o ego, a gente tem uma cisão com a realidade e a gente não consegue administrar nossa vida. Então é importante sim ter o ego, segundo a visão da psicologia analítica. É lógico que ele é uma força estruturante, né? E ali dentro do que o Jung traz, ele fala assim: onde há uma vontade, há um caminho. E aí ele fala que depois, no entanto, era preciso pôr a termo essa identidade com o ideal do herói, que é o herói que ele sonhou no sonho dele, né? No entanto, era preciso pôr um termo a essa identidade com o ideal do herói, pois há valores mais altos que a vontade do eu, aos quais precisamos nos submeter. Porque ele fala que no sonho ele mata uma pessoa, e aí ao matar essa pessoa ele acorda com muito remorso. Entretanto, ele sabe que aquilo era necessário ser feito. Desse modo, ele fala que representava que o que ele queria foi posto de lado, mas ele ouviu o que foi necessário, ele fez o que foi necessário fazer. Desse modo, a gente pode até, muitos junguianos utilizam o conto, né, a história, né, bíblica do Jonas e a baleia, onde Jonas recebe um pedido de Deus, um chamado de Deus para que ele estabeleça-se, né, numa ilha, num determinado local, e Jonas no primeiro momento diz que não, mas aí no final ele acaba sendo engolido por um peixe marinho e esse peixe leva ele para a escuridão do seu ventre. E depois o próprio peixe vomita ele numa ilha próxima à ilha que Deus pede para que ele vá, né? E até utiliza esse paralelo, né? Onde tem vários símbolos aí arquetípicos envolvidos. Por exemplo, quando a pessoa tem uma vontade, essa vontade ela é contrariada, ela se frustra diante daquilo, é algo que ela queria muito, e aí ela entra num estado depressivo, no escuro da alma, né? Na noite escura da alma, ficar no ventre da baleia. E ali é onde as forças psíquicas começam a ganhar um novo tom, um estado interno gerado por esse escuro da alma, faz a pessoa entrar em contato com certas forças muito poderosas. E é nesse estado que é possível a entrega e a rendição, né, do ego. Né? A gente não sabe meio o que vai acontecer, a gente está dentro do ventre de uma baleia, de um peixe marinho,
mas no final das contas, até que chega um momento que ele clama clama a Deus dentro do ventre. Então, na hora que a pessoa está naquele momento pior, e isso eu venho acompanhando em pacientes deprimidos, depressivos, né? Deprimidos não, que deprimido todo mundo pode ficar, mas a pessoa que já tem uma patologia, ela está numa situação depressiva. Essas pessoas estão no estado interno e mergulhadas no seu escuro da alma, dizem até que no fundo do poço tem uma mola, né? Então a gente tem a força para poder fazer um novo movimento, chegar até o fim, se render. E nessa rendição a gente clama algo superior. E é quando Jonas clama a Deus. E aí ele faz o quê? Ele volta e é vomitado numa ilha próxima. E aí sim, é uma coisa que vai depender muito dele. Depois que ele sai desse estado interno, vai depender se ele quer ou não estar na ilha. Então, a gente tá diante do chamado, é a nossa oportunidade. A gente quer ou não quer aceitar? E aí ele tem essa opção. Depois de tudo que ele passou no ventre daquela baleia, ele podia inclusive se estabelecer ali naquela ilha vizinha, mas não. Ele aceitou. Depois de ele ter passado por tudo aquilo, ele falou, então agora eu aceito o chamado, e ele acabou indo para a ilha que lhe foi designada. Então, às vezes, a gente pensa que o nosso querer é o que vale, que o nosso desejo é o mais importante, mas existem forças muito maiores, muito maiores do que aquilo que a gente gostaria. E aí ele encerra, né, falando, né, nós temos que nos submeter a essas forças. A gente precisa se render a essas forças. Deixa o ego ali, administrando. A gente não pode se render, abandonar o ego, mas a gente precisa saber que existem forças maiores do que nós, que nos conduz ao nosso destino, que nos conduz ao nosso final, né? A uma finalidade. Então a gente pode aceitar o chamado. Se a gente não aceitar o chamado, não adianta, o chamado já nos aceitou. E aí, dentro da visão sistêmica, a gente fala muito do destino coletivo, né? E dos destinos. Então, existe uma construção que a gente pode redecidir e ressignificar algumas coisas para que a gente não seja levados, para que não sejamos levados por esses destinos trágicos, porque a gente pode ressignificar e redecidir tudo isso. Mas saibam, essas forças são maiores do que nós. Se a gente fizer de uma forma consciente, ela acontece. Se a gente fizer de uma forma inconsciente, ela também acontece. Reflita. Obrigada.